Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 27 de janeiro de 2024, estamos encerrando a terceira semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Compreendamos, amados irmãos, o medo é inimigo da fé. E sem fé não suportaremos o vazio da falta de segurança. Porque vejam, né? A fé é você acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Então vejam, Jesus nos prometeu o reino dos céus, mas nós, vejam, acreditamos em Jesus, mas sem ainda ver o reino dos céus, né? Então a gente experimenta em alguns momentos, né, essa realidade do reino do céu, mas é apenas, digamos assim, num modo muito intelectual e até mesmo espiritual. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos ter coragem de fazer a diferença hoje. Compreendamos, os vencedores não são aqueles que tiveram sorte e tudo na sua vida deu certo, mas são aqueles que, apesar das limitações humanas e intelectuais, souberam transformar as dificuldades em desafios, os problemas em oportunidades, o errado em certo, a derrota em vitória. Assim, amados irmãos e irmãs, viver é um constante desafio, pois a vida é cheia de altos e também de baixos, perdas e também de ganhos. Mas é isso que faz a nossa vida aqui na Terra um acontecimento extraordinário e irrepetível. E é claro, amados irmãos, lembremos aquilo que a gente diz na Santa Missa: o medo é o pior dos conselheiros. Então, nós não podemos deixar que o medo, né, seja o nosso conselheiro. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades. Inclusive, tem algo que eu repito também, às vezes, na Santa Missa. Veja, o medo, ele está dizendo justamente para onde eu devo ir. Por quê? Porque o medo, você não deve fugir do medo como criança, mas você deve enfrentar os seus medos. Vejam, por exemplo, o aluno que tem medo, né, de fazer a prova do vestibular, né? Então, não há como ele fugir, ele tem que enfrentar esse medo. Ou aquele medo de falar em público, principalmente na igreja. Se você tem medo de falar em público, não se preocupe, vá lá e fale, ou seja, vá lá e faça uma leitura. Ou seja, esses tipos de medo são medos irracionais e que a gente precisa enfrentá-los. Dizia Mahatma Gandhi que aquele que venceu o seu medo, né, ele se torna cada vez mais forte. Ou até mesmo, como ele mesmo também diz, que o último, né,
o medo que a gente deve vencer é o medo da morte. E depois que você não tiver mais medo da morte, você não vai ter medo de mais nada. Então é isso, que a gente vá aos poucos vencendo o nosso medo. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tinha medo do escuro, vocês sabem, né? Criança tem sempre medo do escuro. E eu achava aquilo irracional. Então, eu lembro lá em casa tinha um quintal assim, bastante grande. Então, o que é que eu fazia? Eu abria a porta do quintal e eu ia dar uma volta no quintal. Então, eu ia lá, uma volta, e eu ia realmente, eu ia com medo terrível. Mas vejam, depois que eu fui uma, duas, três, quatro, aí chegou um momento que eu perguntei, do que é que eu tinha medo aqui mesmo? Por quê? Porque era uma coisa irracional. Não era uma coisa que verdadeiramente me pusesse medo, mas era eu que tinha um medo grande e esse medo era irracional. Então, na medida que eu vou enfrentando ele, eu vou vencendo. E aí, o que é que acontece? O medo vai diminuindo e eu vou crescendo, ou seja, a minha coragem vai aumentando. Então, não é que a gente não deva ter medo de nada. Por exemplo, eu não vou colocar o dedo numa tomada, porque eu sei que se eu colocar, eu vou levar um choque. Mas esse é um medo racional. Já eu tinha medo do escuro, né? Medo de alguma coisa que tivesse lá. E lá não tinha nada. Então, é uma coisa, que, amados irmãos, irracional. E quando eu vou lá e enfrento, então a minha coragem aumenta. E o meu medo, ao invés de ser maior do que a minha coragem se torna maior do que o meu medo. Então é isso, amados irmãos e irmãs. Que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.